Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Quem aqui que fez missão de tempo integral da Igreja Mórmon, tanto os missionários como missionárias, né, que foram missionários e missionárias da Igreja Mórmon, e quem aqui já deve ter ouvido, né? Eu acredito que alguns já ouviram como eu, quando você fica doente na missão, você fica com febre, alguma coisa e tal. E aí você vai ligar para a presidência, né, da missão, não, para o presidente, na verdade. Aí vão te passar para a esposa do presidente da missão, que geralmente é a esposa do presidente da missão, que fica mais a par ou cuida ou direciona para cuidar da saúde dos missionários e missionárias. E quem aqui já ouviu aquela frase assim, quando você procura, chama de sister também, né, que é a esposa do presidente, a sister e o sobrenome, como do presidente. E quem aqui já ligou para a sister da missão, esposa do presidente, falou que estava doente ou estava com dor, alguma coisa, e ela fala assim, toma um Tilenol. Toma um Tilenol. Às vezes, até nas lembranças que eu tenho disso, sister, eu tô com febre, toma um Tilenol. E aí você fala, mas sister, minha febre tá muito forte, então toma 2. E eu lembro de um caso, foi quando eu peguei uma infecção na missão, e aí eu já vi que eu tava com aqueles sintomas, né, e depois emendou com uma dengue. E eu lembro que eu tava piorando, tava com dor forte. Aí eu lembro que eu liguei e passaram para a esposa do presidente, né? Ela falou assim, olha, foi essa dor aí, você toma um Tilenol que passa, né? Aí não passou, no outro dia eu liguei, a dor tava mais forte, ela falou, toma 2. Aí o máximo que aconteceu comigo, né? A minha experiência foi assim, aí já tava com aquela febre bem alta, que eu liguei no terceiro dia. Aí ela falou, Elder Gonçalves, então faz o seguinte, toma 3 de uma vez. E eu ouvi isso, Eu não sei se vocês que fizeram missão de tempo integral tiveram uma experiência parecida, mas dava a impressão que para a sister da missão, né, a sister da missão que eu falo, é a esposa do presidente. Dava a impressão que a sister da missão falava assim, olha, toma Tilenol que passa para tudo, né, dava a impressão disso. Eu tive um companheiro que ele pegou uma infecção intestinal muito forte, e ele precisou ser internado. Eu estava com ele lá, foram mais ou menos acho que 3 dias, e eu só lá no hospital com ele, mas foi um parto para chegar até isso. Nós estávamos num lugar tão afastado do sertão, afastado que eu falo da capital, das grandes cidades, que ele começou a passar mal, né, sintomas mesmo de infecção intestinal. Foi quando eu falei para vocês que a gente foi até um centro de saúde daquela cidadezinha que a gente estava. E quando a gente chegou lá para levar meu companheiro, e que estava ruim, eu fui com ele até lá, e eu lembro que a pessoa do centro de saúde, que era uma casinha bem humilde, escrito centro de saúde, numa plaquinha de madeira em cima, e a pessoa falou assim, olha, você pode ver um médico sim, mas ele vem a cada 15 dias. Foi quando eu contei isso para vocês, algum episódio para trás. Eu já até falei, né, que a situação do Brasil é meio assim mesmo, né? E como é que a pessoa vai esperar 15 dias, de 15 em 15 dias, um médico lá, né? E aí a gente voltou para casa, lembra? Ele tava ruim e a gente ligou para essa sister da missão e ela falou para ele tomar Tilenol também. Mas não ia funcionar, ele tava muito ruim mesmo. E Tilenol para ele não funcionou. Chegou ao fato dela falar para ele tomar 2, né? Acho que eu não cheguei a ouvir igual aconteceu comigo, né? Que falei que eu tava com uma dor tão forte na época que eu peguei infecção, que emendou com a dengue, que ela falou, então toma 3. De uma vez, né? Eu não sei onde que eles recebem essa instrução aí. Mas no caso desse meu companheiro, que ficou muito mal, pegou uma infecção intestinal muito forte, aí não teve jeito, né? Liguei pro presidente, né? Eu era o sênior da dupla, né? Então eu liguei e falei, presidente, ele tá ruim mesmo, esse Tilenol não vai resolver. Até a ponto que ele falou assim, então vou passar um número, não sei o que tem, vocês pegam a cidade. Era uma cidade um pouco mais próxima, que tinha um hospital, e aí ele ficou internado lá, ajudei ele a ficar internado. E ajudei a, assim, fazer os papéis, daí fiquei com ele lá. Aí ele tomou vários remédios, tal, muita coisa, ficou lá, e ele ficou com uma febre um dia tão alta que ele começou a delirar.
Eu lembro que eu contei isso para ele depois, ele não lembrava. Foi uma noite porque ele estava lá na maca, não podia ficar sozinho, né? Era missionário, tem que ficar sempre um do lado do outro, tal. Eu lembro que eu fiquei numa cadeira no quarto e dormindo, né? E ele lá deitado na maca enquanto ele estava internado. A gente explicou no hospital, olha, somos missionários, não deixamos o outro sozinho, pelo menos tem que estar à vista, né? Alguma coisa assim. Aí entenderam, né, por ser algo de religião, né, o pessoal do hospital, pode ficar lá então. Então eu acompanhei esses 3 dias todos. E foi engraçado até, porque ele começou a delirar num dia que ele estava com febre. Delirar realmente ele estava. E acho que foi a primeira noite, né, do hotel, porque depois foi estabilizando. Hotel, olha, falei hotel para vocês, hospital. Lembrando aqui às vezes que eu fico no hotel. E nesse dia no hospital, né, que ele passou, na verdade, a primeira noite, ele delirou de uma maneira tão forte que ele começou a falar algumas palavras em inglês, né, americano. E ele falou algo como assim, mãe, eu quero biscoitos, né? Ele falou alguma coisa assim. E eu fiquei pensando nisso, sabe, hoje. Eu falei, olha, vamos tentar ver, porque saiu ali um ato falho, né? Imagino eu, talvez. Um ato falho que só sai da cabeça, que fica guardado no inconsciente, né? Então eu estava delirando. Tanto é que depois, no outro dia, eu comentei com ele. Ele falou, não lembro que eu disse isso. E eu fico me lembrando, pensando nisso, né? Vamos supor que ele falou mesmo isso, né? Que foi o que eu entendi. Ele falou, olha, mãe, me dá os biscoitos. Alguma coisa assim. Quando ele estava delirando. Vi na cabeça hoje essa frase, eu fiquei pensando, poxa, são só rapazes, né? No caso das missionárias, moças. Sabe por quê? É exigido tanto dos missionários, né, a passarem por essas coisas, que aí às vezes a gente esquece que são só rapazes e moças. Poxa, olha o que estava na cabeça daquele missionário, né, num ato falho que ele soltou ali na hora de que estava delirando de febre. Ele falou, olha, mãe, cadê meus biscoitos? Eu quero meus biscoitos. Por quê? Eles são todos muito novos, não tem muitas experiências ali. Então, às vezes você coloca um missionário, ou missionária, né, manda para lá, e às vezes tem a cabeça muito nova. Agora parece que está indo com 18 anos, né, no caso dos rapazes. Aí eles vão tão novinhos assim, e aí eles ficam, às vezes, no inconsciente, necessidade ainda de ser cuidado, tal. E você coloca eles como uma regra de missionário, tem que acordar cedinho, sempre isso, falar com todo mundo na rua, voltar, fazer as leituras, não sei, tem as regras e tem que cumprir. E eu acho hoje injusto, por exemplo, com alguns missionários que eu conheci, que quebrava determinadas regras, entre aspas, da missão, porque você vê que essas quebradas de regra coisas que garotos fazem normalmente da idade de missionário. Vou dar um exemplo mais... vamos lá, tá? Vou tentar dar o exemplo daquilo que na missão é considerado uma quebra de regra mais forte. Por exemplo, um missionário, ele acabou beijando uma moça. Estou dando um exemplo. É contra a regra da missão, né? Só que aí, eu já falei para vocês que eu conheço um missionário que fez isso e voltou para casa. Não estava na minha missão, mas eu conhecia ele foi para a missão enquanto eu fui para outra. A gente trocava cartas como amigos e ele contou isso para mim, né? Ele até voltou antes enquanto eu era missionário. Por quê? Ele beijou uma moça na missão. Aconteceu um momento que trocou alguns olhares, o missionário estava ali conversando com alguma pessoa na casa, sei lá, e foi um descuido de não um olhar para o outro, e ele beijou uma moça. Só que depois foi descoberto, eu não lembro direito o caso, né, porque ele nunca entrou a fundo, também é uma coisa ruim de você perguntar, porque é uma coisa que mexeu com a vida dele. E aí ele foi embora para casa, tipo aquele negócio, tem que terminar a missão com honra, porque se você não terminar, você fica mal visto. Caramba, né? Já é um mandamento, né, entre aspas, para os missionários irem, os homens no caso para ser missionário. Aí eles vão com essa mentalidade de tipo, mãe, me dá um biscoito, como aquele missionário num ato falho. A gente vê que é o quê? É na cabeça, ainda é muito novinho, muitas coisas, né, de experiência assim, não tem. Aí vocês colocam eles na base de regras a esse ponto, em que aí ele beija uma moça porque é uma por tudo
que eu entendo, isso é uma coisa normal de todo rapaz de 18, 19, 20 anos. E vocês os colocam, né, numa regra assim, daquela forma que quando acontece isso, eu até entendo. Se ele se comprometeu, ele tem que se esforçar para isso. Mas quando acontece, eu não vou falar pisada de bola, porque não é, mas quando acontece algo assim, como no caso desse que eu conheço, deveria ser compreensível a ponto de você não manchar a história do missionário. Não estou passando pano aqui, tá? Para quebrar regras. Bem que você aceitou lá, assinou o papel da missão, vai, acabou, mas cumpre o que tem que pedir, foi, né? Mas por mais que eu vou defender hoje em dia, porque por mais que vá rapazes novos, tem que levar isso em conta. Aí ele beijou uma moça, olha onde que eu quero chegar. Ele beijou uma moça na missão, voltou antes. O presidente falou, não dá para admitir isso, tal, quebrou uma regra séria. Quebrou uma regra séria. Um rapaz beijou uma moça da sua idade. Mas era um missionário, tudo bem. Os apologistas vão chegar e vão destruir agora. Mas ele se comprometeu, é para Deus, Jesus Cristo. Eu sei disso. Mas calma aí. A gente está falando de rapazes e moças. Olha a idade, a flor da pele, hormônios aqui e ali. Por quê? Se você manda alguém embora, agora é a parte séria do negócio. Quando o missionário como esse que eu conheço, mandou ele embora para casa porque ele beijou uma moça, sabe o que aconteceu? Isso eu sei porque eu conheço a história dele até hoje. Ele virou aquele tanto faz na ala dele, na unidade, lá na igreja, porque ele foi aquele missionário que não terminou com honra. Vazou a situação, porque ele beijou uma moça na missão. Imagina, ele olhando para isso. As moças da ala já não queriam mais se interessar por ele para casar, da igreja, né? Porque tem esse histórico, ele voltou antes da missão. Então não é um rapaz valoroso. Condenou a vida desse homem. Porque hoje é um homem, né? Mas daquele rapaz, quando ele voltou, você deixou condenado já a vida dele, por quê? Ele já foi posto um rótulo de que ele é o quebrador de regras, que não voltou da missão com honra. Eu falo isso aqui, às vezes algumas pessoas vão falar assim, mas calma aí, ele deveria ter cumprido as regras. Mas até que ponto nós vamos entender o amadurecimento? Precisa ser tão precoce dessa forma? Porque não é para todos da mesma forma. Às vezes você vai pegar um rapaz de 17, 18 anos, já tem uma cabeça de, poxa, isso aí parece ser para frente, parece ter uns 30 anos na cabeça dele, bem. Mas não é assim com todo mundo. Como esse missionário que, delirando, ele falou assim, mãe, cadê meus biscoitos? Ele estava imaginando, né, porque ele não estava na missão, acredito eu, que ele estava com a mãe dele e sempre dava uns biscoitinhos, porque ele ainda estava com aquela cabeça de jovem, bem jovem. Ou de jovem, adolescente. Aí, o que acontece? Ele vai, né? Não esse, mas no caso desse que eu conheci, que foi para outra missão, que beijou uma moça. Caramba! Fora da igreja mórmon, fora desse universo de missão, um rapaz de 18 anos, por exemplo, ou 19, vai beijar uma moça. Isso é um ato normal do ser humano. Aí condenar a vida de um rapaz, a vida para sempre, né? Porque até hoje ele ainda é largado na ala, não tem aqueles chamados substanciais, né? Que também hoje não importa isso. Mas ele ainda frequenta a igreja e aguentando esse tempo todo. Vários rótulos colocados. Você vai lá, ele não, tal. Para coisas importantes que às vezes, entre aspas, não importantes tem que fazer, isso não é chamado para isso, não é chamado para aquilo. Imagina como é que fica a cabeça. Acaba com a vida de uma pessoa, você cercear ela de coisas que ela vai fazer, que é uma coisa natural do corpo do ser humano, da mente, nessa idade de amadurecimento, ou ainda não tanto. Então vai acontecer essas coisas. Por isso que eu me preocupo muito. E isso eu estou vendo, na verdade, é uma coisa que eu estou analisando, na verdade, com mais frequência hoje, as coisas que eu via na missão, como aquele missionário que ficou super preocupado que ele queria tomar uma Coca-Cola. Quem lembra disso? Estava meu companheiro naquela época. Ele falou, cara, não pidem, cara, eu vou tomar uma Coca-Cola, você não conta para ninguém? E eu falei para ele, falo isso hoje, olha, não tem problema nenhum, não vou contar para ninguém.
Aí olha só, como se estivesse cometendo um crime. Parece que ele cometeu um crime, na cabeça dele ele fez isso. Ele estava com tanta vontade de tomar uma Coca-Cola, porque ele tomava muito antes da missão, jovem, né? E aí eu lembro que foi assim, nós estávamos passando numa rua e tinha uma banca de jornal, né? Banca de jornais, revistas e tal. E tinha um freezerzinho, que é aqueles que guardam refrigerantes para vender. Ele olhou e falou assim, olha, foi lá na frente dessa banca de jornais. Ele falou assim, olha, tem Coca-Cola ali. Aí eu falei, mas o que tem? Ele falou, ó, eu tô com muita vontade. Eu tomava todo dia com meus irmãos, com meu pai. E eu sei que na missão não pode, na nossa missão não podia, tá? Eu sei que as regras são diferentes em outras. Ele falou pra mim, ele falou, ó, se eu comprar uma Coca-Cola aqui e tomar escondido, você vai contar ao presidente? Acho que isso é uma das coisas mais corretas de decisão que eu tomei lá na missão. Podem me criticar à vontade. Eu falei, cara, eu não vou contar pra ninguém. O olho dele até brilhou. Esse missionário ficou com o olho tão... Sabe aquele, nossa, agora vou matar minha vontade. Eu vi ele comprando, ele tirou o dinheiro, né? Pagou, abriu aquele freezer com os refrigerantes, pegou uma Coca-Cola, aquela de 600 ml. E ele falou assim, olha, vamos ali atrás, porque pode ser que passe um membro, o presidente. Ficou com medo, a cabeça dele. Parecia que estávamos cometendo um crime. Aí nós fomos atrás da banca de jornal, num lugar que tinha 2 árvores. Ele falou, vou tomar agora. Eu nunca vi um rapaz tomar tão rápido e de uma vez só uma garrafa de Coca-Cola daquele jeito. Ele estava com vontade. Aí é o que eu falo para vocês. O que ele errou? O que ele errou? Apologista da igreja, você que é membro da igreja com a recomendaçãozinha no bolso, que eu te respeito e te entendo, o que ele errou? Você vai falar que ele quebrou uma regra, né? Não é? Eu vou ser sincero para vocês. Eu falei a história desse outro amigo meu que beijou uma moça em uma outra missão e foi embora antes. E hoje ele é totalmente largado na unidade dele, da igreja lá. Uma vez eu conversei anos depois com esse missionário que tomou uma Coca-Cola, eu estava lá com ele. E eu contei isso já em um podcast aqui, mas eu vou relembrar vocês. Uma vez nos falamos por telefone, depois de 15 anos que já tínhamos voltado da missão, alguma coisa assim. Ele estava com um grau de ansiedade muito forte, ele falou. Estava passando por terapeuta, né, comentando sobre a vida dele. E ele disse que ele não tinha ainda se estabilizado financeiramente. Ele falou que não estava muito bem nos negócios, tal, e começou a falar as coisas da vida dele que não estavam bem. E depois que ele contou isso, ele falou assim, olha, eu acho que eu não devia... Olha como é que fica a cabeça das pessoas, isso me dói por dentro hoje. Mas tudo bem. Ele falou assim, olha, eu acho que eu não devia ter tomado aquela Coca-Cola aquele dia, porque eu quebrei uma regra da missão e pode ser por isso que eu não fui abençoado até agora. Consegue entender o quanto uma coisa normal para qualquer pessoa, quando ela é mal balizada, não é bem balizada, na verdade, pelos líderes ou por regras, a pessoa pega aquilo na vida dela e tudo que vai dar errado, e às vezes até contribui de verdade, porque ela começa a embutir na cabeça que é algo que ela errou e nunca mais consegue consertar, e que as coisas que vão dar errado na vida dela sempre porque ela fez aquilo. Por mais que você olhe para a pessoa, e eu lembro que eu falei isso no telefone, falei, cara, só foi um refrigerante. Tenho certeza que Cristo, né? Eu usei ainda essa expressão, Cristo olhando lá, não ia ficar triste com você. Cara, era um refrigerante. Mas ele ainda, desligamos, né, aquele dia no telefonema, com ele terminou achando que realmente, olha, me afirmando, não fui abençoado até agora porque eu quebrei aquela regra.
Aí a cabeça daquele missionário que também beijou a moça, até hoje. Se for ver as coisas dele, você pode não estar dando certo, ou alguns aspectos ele vê que ele ainda não conseguiu prosperar. Vão perguntar para ele, cara, eu quebrei uma regra. E às vezes não foi, ele fez uma coisa normal, como todo rapaz faria. Aquele lá que é hoje, da Coca-Cola, que tomou Coca-Cola, também pensa até hoje isso. Vocês conseguem entender até onde vai as consequências de você cercear as pessoas, de serem elas mesmas no período de vida que elas têm que viver, o que elas têm que viver naquele período? Eu já falei que a missão de tempo integral, para mim, foi legal conhecer algumas pessoas, tal, mas eu sei que tem coisas ali que eu não precisava ter passado. Peguei dengue 2 vezes, fiquei doente, um monte de coisa. Essas coisas talvez eu não precisaria passar. Agora, por exemplo, eu sei que tem missionários que me ouvem aqui, que chegou até mim no PIDA, e se você é um missionário e está me ouvindo, que às vezes você ouve escondido, né? Teve uma dupla que eu fiquei sabendo que me ouve no PIDA, mas eles não deixam outras pessoas saber, porque imagina, o presidente da missão, alguém falou, missionários ouvindo o Morma Ova Podcast. Se você está ouvindo aí, não se culpe por coisas simples. Não estou falando para você quebrar as regras, você já está aí, cumpre as regras da missão. Mas não se culpe, não leve para a sua vida coisas que você faz como todo rapaz ou como toda moça, no caso das missionárias. Me dói saber que as pessoas, tanto esse meu amigo que beijou uma moça, e hoje isso aí foi para ele, né, um divisor de águas que acabou com as bênçãos que ele teria dali para frente, assim como esse rapaz que bebeu uma fucking Coca-Cola e tá balizando a vida dele como quebrou uma regra que não tem mais como voltar. E que Deus não o está abençoando por causa desse raio dessa Coca-Cola. Ficou claro o que eu estou tentando passar para vocês aqui hoje nesse episódio? Para que isso? Para que isso? Aí você vai ver em todos os aspectos da vida dentro da igreja, você é balizado por essas coisas que pode ser normal para outras. Podem ser normal para outras. Eu conversei um dia, enquanto estava ativo ainda na igreja, tinha um homem que ele falou assim, cara, eu acho que as coisas estão começando a dar errado, porque teve um período aí que eu estava indo jogar bola à tarde de domingo. Vamos lá, vamos pensar junto desse caso de jogar futebol no domingo? A maioria dos seres humanos jogam futebol no final de semana, principalmente no domingo. Homens, né, até mulheres hoje estão jogando. Faz bem para o corpo, a saúde. Você tem um convívio com a sociedade melhor porque você conversa com as pessoas, você fica uma pessoa que está mais sociável. Entre outros benefícios. Aí você prende a sua vida e acha que muita coisa vai começar a dar errado porque a corporação a qual você frequenta fala que isso que a gente acabou de ver que tem um monte de benefícios é errado fazer. Vocês conseguem entender a periculosidade de você ser você mesmo na sua vida como todo ser humano é? Vocês viram a periculosidade que pode te trazer interno? Você pode ficar hoje como esse amigo que eu liguei e que tomou a Coca-Cola, falou que estava tratando porque ele estava com um grau de ansiedade muito alto, porque essas coisas não estavam dando certo. E ele me falou, cara, não está dando certo por causa disso mesmo. Porque eu tomei aquela Coca-Cola. Meu pai do céu, ele se balizou por isso. Por quê? O raio da corporação embutiu na cabeça dele, daquele e outras pessoas, disse que ia jogar futebol no domingo, que eles estavam fazendo coisas erradas. Volta a falar, às vezes parece que você está cometendo um crime, cara. Estava na igreja ainda, conheci uma pessoa, eu gosto de jogar futebol, e era no domingo, mas não vou contar para ninguém. Olha a sua cabeça. Uma coisa que as pessoas fazem, homens, por exemplo, vão jogar futebol e gostam de falar para os amigos, pô, eu joguei um futebol, consegui fazer um gol e tal. Ele tinha que ficar quieto, porque a corporação que ele seguia falou para ele que ele não deveria fazer o raio do futebol. Um esporte, faz bem, é sociável. Aí apologistas vão vir e falar assim, mas não quer seguir, então tinha que sair da igreja. Meu pai do céu. Às vezes ele até gostava das coisas que eu via. É bom você ir em um lugar que lembre de Cristo para quem gosta.
embora que tenha o livro de Mormon, um monte de coisa de Joseph Smith ali, que a gente já viu muito sobre isso. Mas caramba, você cercear uma pessoa de achar que as coisas dela, que as coisas da vida dela vão começar a dar errado ou certo, se balizando por uma regra como essa. Olha só, vou voltar a falar essas 3 coisas aqui, dessas 3 situações. Para o rapaz, ele fez super errado. Um rapaz de 19 anos beijou uma moça de 19 anos, consentiram, assim, eles quiseram fazer isso entre eles, não foi nada forçado, obrigado, como todo rapaz e uma moça se beijam, porque se gostaram, trocaram olhares, se curtiram. E isso ele se baseia porque ele fez errado a vida toda para ele, agora que ele está errado por causa desse episódio. O outro da Coca-Cola. Essa coisa está dando errado por causa daquela Coca-Cola. Ele bebeu uma Coca-Cola. Meu pai do céu, ele bebeu uma Coca-Cola na missão e está levando isso. E eu nem consigo falar com ele, porque ele está tão embutido dentro da corporação que é isso. Para ele é isso. Falhei. Tudo que eu fizer de certo agora, eu falhei lá atrás. O outro só queria jogar futebol com os amigos num domingo. Um bom pai de família, que eu lembro como que é, um pai de família, trabalhava, cumpria todos os seus compromissos. Mas para ele, a corporação colocou na cabeça dele uma regra, e para ele não podia jogar futebol no domingo como ele havia feito. E as coisas para ele estavam começando a dar errado, como para todo mundo é passivo de dar errado, você pode perder um trabalho, ficar doente, um monte de coisa, como todo mundo dentro ou fora da igreja, mas para ele o que dava errado era porque ele fez isso. Jogou futebol no domingo à tarde. Apologista, você que está me ouvindo, membro da igreja, eu sei que você vai falar que ele devia ter cumprido a regra, Deus que mandou, e está nas escrituras, você vai falar um monte de coisa disso aí. Agora, se você vê como um ser humano desapaixonado de uma corporação, desapaixonado, não, sai de você por um instante, eu não sou membro da igreja, não tem nada a ver com mormonismo, só para você fazer uma análise. Olha para esses 3 casos, o que eles erraram? O que eles erraram para levar isso para a vida deles? Como um erro que não tem mais conserto. Essas coisas, você que está estudando sobre a corporação Mormon, talvez, quer entrar, isso aí tem dentro da corporação. Vão cercear muita coisa que você vai deixar de fazer, que é uma coisa que muitas pessoas fazem, o mundo inteiro faz. Eu parei de tomar café porque eu me batizei e meu chefe me chamava para bater um papo no trabalho e sempre me oferecia um café, agora eu não posso mais. Pô, você já deixa de ser uma pessoa como outras. A sociedade, né? Às vezes você, por que não? Tudo bem, às vezes você não quer. Mas, caramba, eu fico pensando. Rapazes e moças na missão, por exemplo, entre aspas, tá? Se acontecer de quebrar uma regra, você pode ver que são regras, geralmente, que são coisas de rapazes e coisas de moças. Que rapazes e moças fazem normalmente. E você tirando isso, né? Aquele negócio, não voltou da missão com honra. Acaba com a vida da pessoa dentro da igreja. Quem é missionário retornado, voltou antes aqui, está me ouvindo, você sabe que eu quero que você saiba que eu entendo o que aconteceu com você. Se você foi um excluído, uma pessoa que, porque você voltou antes e só fez uma coisa normal que quando o rapaz ou moça faz, eu entendo. E se você está aqui nos ouvindo, você está no lugar certo. Você que joga futebol no domingo ou faz alguma coisa, vai no churrasco com a sua família, não deveria ter feito isso. Você está fazendo isso porque todo ser humano, sociável, pessoa precisa disso, é bem-estar para a mente. Você faz como todo mundo, você não está quebrando uma regra. E se você está ouvindo a gente aqui, você está no lugar certo. E se você, como aquele meu companheiro da missão que tomou uma Coca-Cola e hoje acha que muita coisa está dando errado na vida dele por causa desse raio dessa Coca-Cola, você está ouvindo a gente que você está no lugar certo. Espero que vocês possam refletir um pouco sobre isso. Esse foi o objetivo, tá, desse podcast, desse episódio de hoje. Comente no YouTube, se você está no Spotify, Google Podcast, vai lá no Instagram falar comigo. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.